Bom dia, pessoal do segundo ano. Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula 12, tá? A partir agora desse segundo trimestre, as nossas aulas não vão ser mais só semanais, tá? Elas vão sempre corresponder a 2 semanas. E a numeração vai continuar, tá? 12, 13, 14. Por exemplo, a aula 12 agora vai estar o quê? 2 semanas nessa aula, ok? Vai ter um roteirinho onde vai mostrar os links das aulas, quais são os exercícios, dias de aula no Google Meet, vai estar tudo nesse roteirinho. E essas aulas do Google Meet vão ser para isso, para quê? Para recapitulação, dúvidas e exercícios, tá? Vocês também podem mandar e-mail, não tem problema, tem uma dúvida, eu vou estar ali disponível, o e-mail vai continuar existindo. Então, vamos dar início à nossa matéria de projeção ortogonal. A distância a gente não vai ver, tá? Eu vou parar ali em projeção. E daí a gente conclui a geometria de posição, porque nós já vimos as noções primitivas, já vimos os postulados de Euclides, as proposições relativas e agora a projeção ortogonal. Isso tudo vai ser recapitulado, vou comentar de uma forma geral depois nas aulas do Google Meet. Então, como é que é a projeção ortogonal de um ponto sobre o plano? Depois vocês vão poder ler o livro, tá? Eu fiz no livro essa explicação porque vocês vão precisar de uma forma ou outra ler, tá? Mas o que eu gostaria que vocês prestassem atenção agora? A projeção de um ponto sobre um plano sempre será, não só de um ponto, mas seja o que for, tá? Que a gente vai realizar a projeção ortogonal, vai ser sempre uma linha até o plano formando um ângulo de 90. Nunca será uma linha assim atravessada que forme ângulos agudos ou obtusos. Não, sempre a projeção vai ser em linha reta formando um ângulo de 90. E exatamente o que eu projetei aqui é que eu chamo de projeção ortogonal. Nesse caso, como eu só tinha um ponto para projetar, então esse ponto P' é a minha projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa, tá? Nesse lado eu tenho um triângulo, ó, já é uma figura. Bom, o que eu vou fazer? Para projetar essa figura, eu vou ter que traçar alguns pontos, porque a figura ela é formada por vários pontos. Então, vou pegar principalmente os pontos extremos que caracterizam a figura e vou fazer um tracejado, ó, até meu plano alfa, ó, e vou marcar aqui, ó, esse tracejado, onde é que ele chegou nesse plano alfa. Importante que esse tracejado forme sempre um ângulo de 90 graus com o plano, tá? E peguei mais uns pontos aleatórios e agora construímos o nosso triângulo. Nesse caso, como ele não tinha nenhuma inclinação, ele estava retinho ali, ele acabou sendo o quê? A própria figura, a projeção ortogonal, tá? Agora, a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano. Isso aqui é bem importante. Se eu tenho uma reta paralela ao plano, ó, a reta B, e eu quero a projeção ortogonal da reta B, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os pontos mais extremos dessa reta, no caso A e o B, e vou projetar, não esquecendo que essa projeção sempre forma um ângulo de 90 com o plano. Projetei esse ponto, eu chamei de A'. Projetei esse ponto, eu chamei de B' e uni, tá? Então, do A' ao B' é a minha projeção ortogonal da reta B. Então, repetindo, a projeção ortogonal da reta B é a reta A', B', tá? O tracejado é só o caminho que a gente faz para construir a projeção. A projeção, ela fica no plano. É exatamente o desenho que eu consigo construir no plano a partir de uma outra figura. Nesse caso não foi figura, foi só uma linha, mas vai chegar em pontos que vocês vão ter figuras, tá? Outra coisa, agora eu tenho um segmento de reta, só que ele tem uma inclinação. Então, eu não posso pegar aqui e desenhar uma reta inclinada, estaria errado, tá? A projeção ortogonal, ó, ela é reta aqui. O plano é reto, como se fosse o chão, essa parte amarela. Então, vou pegar esses pontos extremos e vou projetar em linha que forme 90 graus, ó. E vou unir estes pontos. Então, a projeção ortogonal da reta B, ó, não é uma reta, na realidade, né? É um segmento de reta B, vai ser o segmento A', B'. Se vocês medissem, vocês veriam que às vezes dá até menor, ó.
tá? Nesse caso aqui, ó, tem mais inclinação. Quanto mais inclinação, menor é a projeção, ó. Mais inclinado, ó, a gente fez a projeção dos pontos extremos e olha o pedacinho de projeção que ficou, tá? Então, a gente diz que a projeção do segmento AB é a linha B' aqui, ó. Sempre da mesma forma, sempre com tracejado, sempre. Pode, se quiser fazer mais, pode. Ah, eu quero fazer mais, achei pouco só os extremos. Não tem problema, vai ficar com vários pontos, depois é só ligar eles, tá? O que importa é que aqui no plano fica exatamente a projeção sempre dos pontos mais extremos. E aqui, esse segmento de reta? Bom, nesse caso, eu vou pegar o A e vou projetar, vai dar nesse ponto. Vou pegar o B, vou projetar, vai dar no mesmo ponto. Tanto o A quanto o B ou qualquer ponto intermediário dentro desse segmento, vai sempre dar o mesmo ponto. Então, a projeção ortogonal do segmento AB é o ponto P. Por quê? Porque sempre que eu for projetar, vai sempre ter que fazer um ângulo de 90 graus com o plano. Então, neste caso, a projeção vai ser um ponto. Aqui. Agora, a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano, tá? Naqueles casos, se eu falei reta, tá? Desconsidere. Naqueles eram segmentos de reta. Agora sim que é sobre uma reta, tá? Eu tenho uma reta, eu quero a projeção ortogonal da reta S. Por que reta diferente? Segmento de reta tem ponto de início e ponto de fim. A reta ela é infinita, né? Então, a reta S ela é infinita, ó. Como é que eu vou projetar uma reta infinita aqui? Da mesma forma. Eu vou pegar pontos, nesse caso, não vou poder pegar os extremos, porque ela não tem fim. Eu vou pegar pontos, ó, dela e vou projetar para o plano, ó. E vou marcar alguns pontos. Bom, aqui para baixo não tem problema, eu projeto para cima, ó. Desde que toque no plano. E daí eu tracejo através desses pontos, ó. Que esses aqui, ó. Tá? Eu uno com uma régua e identifico a reta T. A reta T, ela tem que estar exatamente contida dentro do plano. A projeção, ela tá toda dentro do plano. Nesse caso, o plano π. Tá? Não tem projeção ortogonal que fique fora do plano ou que corte plano. Isso não acontece. Tá? As figuras, sim. As figuras ficam... podem cortar o plano, as figuras podem estar de ângulos diferentes, mas a projeção, ela tem que estar totalmente contida dentro do plano. Nesse caso aqui, eu tenho uma reta S, eu vou tracejar alguns pontos, ó, vou ficar com estes pontos aqui. E daí, o que que a gente faz? A gente une esses pontos e obtemos uma nova reta, ou seja, a reta T. Então, a projeção ortogonal da reta S é a reta T. Mais um caso, tá? Quando a reta, que é uma reta, ó, reta... vai cortar aqui, ó, o tracejado significa que ultrapassou o plano, ou seja, furou, como se tivesse furado um papel. Quando a reta é perpendicular ao plano, a projeção ortogonal sobre ela é um ponto também. Então, neste caso, vai ser um ponto também, certo? Pessoal, eu tenho um resuminho sobre isso, tá? Que eu vou deixar postado também para vocês ali no Drive. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu sei que já tem aqui, mas eu vou fazer mais um. Vou desenhar aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui uma régua para desenhar. O que que acontece? Aqui a gente tá trabalhando, né, com retas, tá? Nem sempre será retas, às vezes será uma curva. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma curva. Assim. Tem um ponto de início e um ponto de fim. Tá? A e B. E aqui eu tenho o meu plano, só que nesse caso, em vez de desenhar o plano bonitinho, que nem lá no livro, eu vou colocar uma linha, mas vocês sabem que não pode desenhar assim. Pode ser uma linha, tem que ser aquele paralelogramo lá bonito, tá? Até vou desenhar, vocês vão se confundir. Representação de plano é sempre um paralelogramo. Quando a gente tá desenhando aqui numa folha, tá? Como que eu vou fazer a projeção ortogonal dessa curva? Porque eu só mostrei coisas retas para vocês, né?
Vocês vão pegar o ponto, ó, a parte mais extrema aqui. Nesse caso, ó, aqui. Tá? Se a curva ficasse mais dobrada aqui, ó, vocês teriam que partir da parte mais extrema da curva. Mas nesse caso, começou daqui, vamos lá, fazer um pontilhado, ó. E vou marcar um ponto. Agora, eu vou fazer, podem fazer mais pontilhados se quiserem, não tem problema, sempre na mesma linha aqui, ó. E esse último também. O que acontece nesse caso? Acontece que mesmo a linha sendo curva, a projeção ortogonal vai ser uma reta. Tá? Então, vocês têm que ter essa noção que o que importa é pegar a figura, tá? E fazer a projeção dela, ó, dessa forma aqui. Ah, claro, esse caso eu desenhei uma meia-lua assim. Se fosse uma figura deitada, obviamente aqui embaixo também ficaria uma figura deitada. Não vai ficar sempre reto e ponto, tá, pessoal? Vai ter casos que a projeção vai ser um círculo, vai ser uma meia-lua, vai. Mas a figura tem que estar, né, de forma que, tipo aquele caso do triângulo lá da frente, lembram? Que tinha um triângulo e a projeção foi um triângulo. Acontece isso. Às vezes a figura não é formada por segmentos de reta ali, às vezes é uma figura curva, tipo um círculo, a projeção é um círculo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Nesse caso, foi uma reta. Então, agora, vocês vão fazer os exercícios do livro didático, página 22, exercício 1 e 2. Depois, vocês vão fazer a página 24, exercício 1, e a página 25, 2 e 3. A página 24 e 25 são exercícios do Enem, tá? Então, aqui são exercícios do Enem, porque cai, gente, todo ano cai projeção ortogonal. Então, vocês têm que saber bem essa matéria, tá? Porque isso é matéria de Enem. Na aula do Google Meet, eu vou explicar bem essas questões do Enem, porque essas são importantes e sempre cai. E depois que vocês entenderem bem, fica mais fácil, né? Quando encontrar elas, né? No Enem, lá quando terminarem o terceirão, tá? Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.